Saudações rubro-negras flageniais! Hoje nós vamos falar sobre o vexame na Libertadores, o erro na origem, a substituição tripla que falou demais, a entrevista de Gerson que pegou mal, a falta do Maraca lotado e a crítica do Maestro Júnior, situação do grupo da Libertadores e o que vem por aí. Daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. O erro na origem e escalação. Logo na escalação, Felipe Luiz tomou uma decisão que, para muitos analistas, foi o primeiro passo rumo ao desastre. Poupou titulares como Pulgar, Gerson e Wesley, apostando em uma rotação de elenco que historicamente nunca deu certo no Flamengo. Foi um erro de premissa. O Flamengo não está pronto culturalmente para escalar reservas na Libertadores. Nunca esteve. O argumento parece até sensato no papel, mas na prática, esse tipo de escolha não cola com o peso da camisa e a expectativa de 45 milhões de torcedores, ainda mais em casa, na estreia do Maraca, com pressão total por resultados, né? Surpresa tática e colapso mental. O técnico Omar de Felipe, né, que é técnico do Central Córdoba, foi cirúrgico, mandou a campo uma formação agressiva, com uma marcação alta, em um inesperado 4-1-4-1. Pegou o Flamengo desprevenido. Era para ser um time reativo fechado, mas os argentinos ousaram e funcionou. Era um cenário perfeito para o Flamengo explorar espaço, mas o time simplesmente não soube o que fazer com eles. E quando o adversário abriu o placar e depois ampliou, o psicológico do Flamengo desabou. O jogo mental, que foi elogiado no fim de semana, desapareceu por completo, tá? Em relação a isso, né? O time, o próprio Felipe também falou que foi realmente um desastre. Na realidade, o que aconteceu? O time ficou desorganizado, desesperado, desestabilizado. Foi isso que aconteceu, tá? Seguimos agora aqui a substituição tripla que falou demais, né? No intervalo, o Felipe mexeu pesado, colocou Pulgar, Gerson e Wesley. A leitura, né? Qual foi a leitura, né? Extrema. E segundo a crítica, essa escolha piorou ainda mais o aspecto, né, emocional do time. A mensagem que as substituições, né, no caso, passou estamos em crise. O que fazer agora? Estamos em crise, deu merda total. E o que vamos fazer agora? E quem entra carrega o peso de ser salvador da pátria. Não funcionou. Não funcionou. O Gerson, por exemplo, entrou querendo decidir com toques de calcanhar, cavadinhas, jogadas de efeito, mas não era a hora disso. Era a hora de simplicidade, de imposição técnica e tática. E isso tirou a segurança do grupo. Totalmente. Tá? A entrevista de Gerson que pegou mal, né? Vamos falar agora aqui sobre isso. Após o apito final, mais polêmica, né? Na saída de campo, Gerson se incomodou com uma pergunta feita ao vivo pela TV Globo. O repórter questionou se ter entrado no segundo tempo comprometeu o rendimento dele. E a resposta foi essa para o Gerson. Aspas para ele aqui, né? Na sua opinião, eu fui mal. No meu modo de ver, não. A resposta seca e defensiva caiu muito mal nas redes sociais. O torcedor não perdoou.
Desce desse salto, Gerson. Aí as redes, né? A rede pulsando aí, né? Falando, né? A gente vai colocar o que a gente viu. Desce desse salto, Gerson. Renovou o contrato ontem e hoje já está respondendo assim? Foi o estopim para a parte da torcida que já estava irritada com o desempenho técnico dele no jogo, né? Seguimos aqui a falta de marcar, a falta do Maraca, né? Lotado e a crítica de Júnior. Outro fator que chamou a atenção foi a ausência de lotação máxima no Maracanã. 56 mil pessoas estiveram presentes, mas ficou um vazio perceptível. E por quê? Ingresso caro demais, né? O Júnior, o maestro, não aliviou durante a transmissão. Estreia na Libertadores era jogo para 65, aspas para ele aqui, tá, pessoal? Estreia na Libertadores era jogo para 65, 70 mil. O Flamengo precisa rever esse formato de venda. E, principalmente, o preço. Situação do grupo e o que vem por aí. Com a derrota, o Flamengo caiu para a terceira colocação no grupo C. Está fora da zona de classificação. E o pior, o próximo jogo é contra a LDU em Quito. Altitude, pressão, clima hostil. Antes disso, o time ainda enfrenta o Grêmio, Juventude e Vasco pelo Brasileirão. Sequência pesada, clima tenso. E agora, mais do que nunca, o Flamengo precisa se reencontrar. E aí, nação, o que você achou da decisão do Felipe Luiz? O Gerson pisou na bola na entrevista e dá para confiar nesse Flamengo nos próximos jogos na Libertadores? Pessoal, agora eu vou dar a minha opinião, tá? Escalação. É difícil entender, praticamente, desmontamos, né? O meio-campo inteiro. Se considerarmos o Wesley, ele não atua, né, como um lateral tradicional, mas sim como ala, né? O que significa que ele já faz parte, né, do meio-campo para frente, né? Ele inicia já as jogadas sempre no meio-campo para frente. A gente está falando em termos de ataque, então ele já é um meio-campo, um meio-campista, como o pessoal fala hoje em dia. Ele já é. Então, assim, a gente praticamente desmontou o nosso meio de campo. Eu falo assim, o que o Felipe Luiz, na minha concepção, pensou? Cara, o time é fraco, vou colocar os meus titulares no banco, porque eles precisam de descanso, principalmente o meio de campo, que é onde pega, aonde tem o maior desgaste. Quando você pensa, o maior desgaste é na defesa e é no ataque. Não! O maior desgaste físico, quem quem tem esse desgaste físico, são os meio-campistas, porque eles têm que atuar tanto no ataque quanto na defesa. Então, o desgaste maior são deles, tá? Eu vou segurar os caras, porque esse time é fraco, a gente vai chegar e vai ganhar, tá? Esse deve ter sido o pensamento do Felipe Luiz e da sua comissão técnica, né? Mas sim, como ala, né? Vamos voltar aqui. Mas sim, como ala. O Alan, né? Ele é ala, ele faz parte do meio-campo. O que significa que ele faz parte do meio-campo. E justamente em um jogo importantíssimo da Libertadores, jogando o primeiro confronto, tá? O primeiro confronto em casa. Em casa. Se usarmos, né, cara, gente, só olhar para o ano passado, é só olhar para trás um pouquinho. Olha para o ano passado, se usarmos 2024 como referência, cometemos o mesmo erro e acabamos eliminados nas quartas, cara. Nas quartas, a gente foi eliminado nas quartas. E vamos ser sinceros, o Flamengo, com o elenco que tem, não pode se dar ao luxo de cair nas quartas de final de nenhuma competição sul-americana. Não é aceitável isso. Não é aceitável, tá? A mudança tripla, agora vamos falar da mudança que aconteceu no intervalo, a mudança tripla,
do primeiro para o segundo tempo deixou claro que o Felipe reconheceu que errou na escalação inicial. A ideia era colocar os caras para resolver, não era? Só que o tiro saiu pela culatra. Os jogadores que entraram foram mal, muito mal, abaixo do esperado. E, tecnicamente, comprometeram ainda mais a partida. Erraram fundamentos básicos. Coisas, tá, que não costumam errar quando são titulares. Se são realmente jogadores diferenciados, como muitos dizem, inclusive eu, era para entrar e mudar o jogo para melhor, não piorar. Na real, todo mundo errou. Comissão, jogadores, um erro coletivo daqueles. Tá? Um vexame coletivo daqueles. Vamos falar assim, um vexame coletivo daqueles. Foi isso que aconteceu. Sobre a entrevista do Gerson, eu fiquei realmente abismado. Ele é o capitão do time e, sinceramente, faltou senso crítico da parte dele. Acabou de renovar o contrato até 2030. Ou seja, teremos o Gerson no Flamengo por pelo menos 5 anos e meio. E ainda mais importante que ele tenha, né, no caso, postura de liderança. Faltou humildade para reconhecer que não só ele, mas todo o time foi muito mal, como fez o Felipe Luiz na coletiva. Ele falou assim, cara, a culpa é minha, eu errei. Mas ele está falando para tirar essa carga pesada dos jogadores. Mas os jogadores, eles têm que ter, tá, um senso crítico e também puxar essa culpa. Eles têm que puxar essa culpa também, porque não só errou o Felipe Luiz. Felipe Luiz, para mim, foi um dos maiores, né? Um dos maiores culpados dessa derrota. Ele e seu Léo Pereira, que meteu né? Né? Na bola. Porque o Flamengo estava jogando bem. O Flamengo estava em cima jogando bem. O Flamengo estava jogando bem. Agora, depois da lambança do seu Léo Pereira, aí que deu o M total, né? Então, os jogadores, eles têm que também puxar essa responsabilidade. Não é só o Felipe Luiz. Felipe Luiz fez certo na coletiva. Ele falou, cara, eu errei. E ele vai errar mais vezes. Outra coisa, ele vai errar mais vezes, sabe por quê? Porque ele começou agora a carreira dele como técnico. Então ele vai cometer mais esse tipo de erro. Não esse tipo de erro especificamente, mas outros erros ele vai cometer porque ele é novo ainda. Sabe, ele é um cara novo, ele vai errar. Ele não tem a experiência necessária nesse momento. E agora vamos ver se vai conseguir reverter esse tipo de situação, tá? O mínimo esperado seria assumir isso e mostrar, tá, que vão refletir sobre o que aconteceu para evitar mais um vexame, como que vimos no Maracanã, porque foi um vexame, foi horroroso. Não dá para um time desse, tá, um time com a qualidade que a gente tem, fazer essa lambança que aconteceu. Não tem como. Um time totalmente bagunçado, só porque levou um gol. E depois ficou desesperado ainda mais quando levou o segundo. Um segundo tempo de merda. De merda. Tá? E outra coisa, o capitão da equipe, como o Gerson não é só a faixa no braço. É postura. Cobrança também. Ele tinha que se cobrar e cobrar a equipe. É isso que tinha que acontecer. Tá? E nesse momento ficou devendo. Ficou devendo e muito, tá? Agora vamos falar agora do Maestro Júnior, que disse exatamente o que vem falando aqui no canal há muito tempo. Essa nova gestão do Flamengo tem acertado em muitos aspectos. É verdade. Eles acertam em muitas coisas. Pô, assim, a renovação do canal, agora eles estão fazendo
um novo projeto de sócio-torcedor agora que acabaram de lançar. Eles estão fazendo coisas boas, né? Em relação à passada, que não fazia tantas coisas assim. Isso na minha opinião. Lógico, acertou o clube, tem todo aquele negócio. Porra, lindo e maravilhoso. Mas deixou a desejar. Ficamos 2 anos aí, 2 anos, sem ganhar nada. Não vamos esquecer disso praticamente, cara. 2023, 2024, a gente ganhou uma só coisa importante, que foi a Copa do Brasil. O resto não ganhamos nada. Não ganhamos nada. Então, assim, foi bom, a gente ganhou títulos, foi bacana, lindo e maravilhoso, só que qual que era o passo à frente? O que deveríamos fazer num passo à frente? Deixamos os jogadores tomar conta do vestiário, mandamos um monte de técnico embora, às vezes até sem motivo, porque a culpa maior, sempre eu falo aqui, é dos jogadores, em determinados momentos, e nesses 2 anos foi mesmo. Eles mandavam no vestiário, e aí o que deu? Ficamos 2 anos praticamente sem ganhar nada. Tá? Mas essa nova gestão realmente, tá, pessoal, tem acertado em muitos aspectos, é verdade? Mas nesse episódio, elitização dos ingressos, está faltando sensibilidade, cara. Está faltando sensibilidade. Não é a bilheteria, gente. Não é a bilheteria que vai fazer diferença real nas finanças do clube. O que faz a diferença é ganhar jogos e conquistar títulos. Porque assim a nação aumenta de 50 milhões para cima, porque o pessoal tá falando aí em 45, não é 45, meu querido, é 50 milhões. É isso, é 50 milhões para cima, ela vai crescer e vai fazer com que os patrocinadores paguem cada vez mais para o Flamengo. Então isso a gente precisa ganhar jogos, ganhar títulos. Não é a bilheteria que vai fazer essa diferença, tá? Nas finanças do clube. O que faz a diferença é ganhar jogos e conquistar títulos. É para isso. E por isso precisamos do nosso maior patrimônio, a torcida. Se continuarem afastando o povão do estádio, o famoso 12º jogador vai sumir das arquibancadas. E aí, em jogos como esse, onde o Flamengo é tecnicamente superior, podemos acabar derrotados, como aconteceu agora, por um time muito inferior, simplesmente porque o fator Maracanã deixa de existir. É o torcedor que empurra, cara, empurra, pressiona, vibra e transforma o jogo. Não dá para abrir mão disso, gente. E o Flamengo tá abrindo mão disso. E já não é só dessa diretoria não, tá? Já vem da diretoria passada. A reclamação em relação ao ingresso já vem de lá. Sempre subindo. O que é? O que você quer? Chegou no intervalo, Flamengo perdendo de 2-0 numa Libertadores, neguinho tirando selfie, cara. Colocou lá, vamos mostrar a torcida. A Globo, né? Eu assisti na Globo. Pô, vamos mostrar a torcida. Neguinho tirando selfie. Aí eu tenho que dar razão ao Mauro César Pereira. Nessa hora você tem que estar cuspindo belha africana, meu irmão. Puto pra cacete. É isso que tem que acontecer. Não ficar tirando selfie. É torcedor que vai lá pra tirar selfiezinha. Não é pensando no time. Não é se esgoelando pra empurrar o time pra cima, pra fazer a coisa certa, pra ganhar o jogo, pra virar um jogo de 2-0, coisa que não aconteceu ainda com o Felipe Luiz. Aconteceu agora e a gente viu a merda que deu. Deu uma merda total. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos parar de ficar tirando o torcedor raiz das arquibancadas. Isso não dá certo. Nunca deu, principalmente no Flamengo. O Flamengo se elevou, está no patamar que está por causa da sua torcida, mas a sua torcida do povo. É o povo que tem que estar lá. Não é essa torcidinha de selfie, não. É a torcidinha do povo que vai lá preocupado com o que o Flamengo está fazendo em campo. É ele que empurra, é ele que pressiona, é ele que transforma o jogo. Agora vamos falar do grupo do... Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, desculpa aí, mas a gente
porra, não dá pra ficar, né, sem estressar. Eu não fiz vídeo, eu fiz só um vídeo curtinho ontem. Por quê? Porque eu não tinha condições de gravar. Eu não tinha condições de falar com vocês. Eu tô vindo hoje por causa disso, tá? Agora, o grupo da Libertadores complicou, né, Belson? A gente vai ter que, no mínimo, buscar um empate em Quito, na altitude, para conseguir reverter essa derrota do Maracanã, que foi um verdadeiro balde de água fria. E não só pensando em Libertadores, mas para o restante da temporada. Foi um baque. Espero de verdade, pessoal, de verdade, que o Felipe e os jogadores não se deixem abater. Ainda tem muita coisa em jogo. E não dá para colocar tudo a perder por causa de um tropeço, tá? É hora de cabeça fria, pé no chão e foco total. Foco total. Porque esse time com o Felipe Luiz não passou por isso. Um tropeço desse daí, desse tamanho que aconteceu. Então, quer dizer, vamos ver se realmente eles vão ter cabeça, tá? E coração para mudar isso. Para não mudar, né, no caso, mas para superar isso. É isso que eu vim aqui falar hoje, tá? Vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Desculpe qualquer coisa, mas hoje não dava para ser diferente. Crédito GE, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola, obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Comente aqui embaixo, deixe o seu like se curtiu esse conteúdo e se inscreva no canal para acompanhar tudo sobre o Mengão com análise, bastidor e opinião direta. Aqui a gente vai falar direto com você. Aqui é papo reto com o torcedor. Tamo junto! E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!